Senhor, aos irmãos, os que estão perto e os que estão longe, aos amigos e aos inimigos. Hoje eu quero falar de fé e de propósito. E para falar de fé e de propósito, só achei um personagem na Bíblia que é tão tremendo. Para mim se identifica muito com a minha história. E pode ser com a sua também. O texto para a nossa reflexão se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 8, que diz que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar em que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Quando eu vejo a história de Abraão, me comove, mas também me traz esperança. Abraão era um daqueles homens que Deus tinha propósito sobre a vida dele. Quando lemos Gênesis capítulo 12, fala que Deus manda Abraão sair da sua casa, do meio de seus parentes, e ir para um lugar que ele ia receber por herança. E o texto fala que Abraão, sem saber para onde ir, ele saiu e foi para esse lugar. Só que Abraão foi e ainda levou um primo. Porque é muito difícil você sair da casa dos seus parentes e não querer trazer alguém contigo. Mas só que Abraão trouxe o seu primo Ló. Mas no decorrer da história, ele teve que dispensar o filho Ló. Quando eu olho para a história de Abraão, eu vejo Abraão saindo da casa dos parentes, dispensando o seu primo. Depois, ele tendo filhos com uma mulher que nem era a sua mulher. Depois, ele tendo que mandar essa mulher que chama Agar e o seu filho Ismael embora também. Eu vejo Abraão recebendo a promessa, mas depois Deus pedindo a promessa que recebeu. Abraão, creio, foi um dos homens que foi provado, mas pela fé ele foi aprovado por Deus. Por isso que é chamado de pai da fé. Eu vejo um homem que foi provado por Deus em todas as circunstâncias. Desde quando sai da casa dos seus parentes, quando entra num deserto, quando sai do deserto, recebe uma promessa, sobe ao monte, sacrifica a Deus. Depois de ter recebido a promessa, Deus pede a promessa e ele, por ser fiel e não olhando para a circunstância, não olhando mais para a sua idade, mas dava glória a Deus porque sabia que aquele que tinha feito a promessa era fiel para cumpri-la. Ele alcançou nações, povos, línguas e raças. Por isso que a Bíblia fala que Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Aqueles que te abençoar, eu abençoarei, aqueles que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Eu vejo Abraão alcançando coisas grandes, mas também vivendo coisas terríveis da parte de Deus. Às vezes você pode estar passando por circunstâncias difíceis. Às vezes você teve que sair da casa dos seus parentes e deve estar passando por um deserto, mas nesse deserto tem promessa de Deus. Às vezes você pode ter saído do deserto também, recebido a promessa, mas Deus, Ele só pede aquilo que Ele dá. E vejo Deus usando Abraão para provar para os céus e para a terra, para os tempos antigos e para os tempos atuais, que Deus ainda tem homens de fé sobre a terra. Parecido um pouco com a história de Jó, quando Deus faz uma reunião nos céus
E ali vêm os anjos, as hostes celestiais, miríades e miríades, e milhares de anjos, e também vem Satanás, e Deus vira para Satanás e fala, imagina uma reunião no céu, Deus vira para Satanás, que é um dos anjos caídos, mas estava numa reunião no céu também, e fala, tem visto meu servo Jó na terra? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que foge da aparência do mal. Eu vejo Deus no controle de todas as coisas, como diz o Salmo 103, versículo 19, que fala que Deus tem estabelecido o seu trono no céu e do seu trono ele domina sobre tudo. Creia que Deus está no controle da sua vida, independente das circunstâncias. O Salmo 119, versículo 91 diz que Ele falou e tudo se fez. Ele falou e tudo permanece até hoje, porque todas as coisas lhe obedecem. Aprenda uma coisa. Deus você não precisa estudá-lo para conhecê-lo. Você tem que experimentá-lo para conhecê-lo. Tem muita gente estudando sobre Deus, mas nunca experimentou para conhecê-lo. Quando eu vejo Deus, eu vejo que Deus tem mais fé em você do que você nele. Eu tenho aprendido tanto de Deus nesses últimos dias, porque eu sinto Deus no meu espírito. Eu já fiz todo tipo de coisas ruins, mas um dia eu resolvi me aproximar de Deus e estudar a Deus através das Escrituras. Mas muitas das vezes nós o conhecemos pela palavra, mas não vivemos no Espírito. Muitas das vezes nós conhecemos Deus de ouvir falar, mas nunca vimos Deus atuar na nossa vida. Embora o Salmos 19 fala que os céus proclamam a sua glória e os firmamentos as obras das tuas mãos, mas chegou o tempo de você experimentar Deus e não ficar só estudando Deus. Porque Deus, Ele não é um Deus de pergunta, mas sim de resposta. Jó fala, quem quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas ele responderá, porque ele é sábio de coração, poderoso em força. Quem se endureceu contra ele teve paz, sendo que ele fala com o sol, com a lua, fala com as estrelas, ele passa por mim, não vejo, torna a passar, eu não sinto. Um Deus que tem todas as coisas sobre o seu domínio. Um Deus que conhece o profundo e o escondido, e Deus que faz o fim, Deus do começo. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, santo, justo, fiel e imutável. É um Deus que te sonda e te conhece. E também é um Deus que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Toma posição, ponha-te de pé e Ele falará contigo, diz o Senhor.